Só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. Quem nunca ouviu esse tipo de comentário? Isso ocorre pelo simples fato de não darmos atenção aos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Só que uma hora a memória vai fazer falta, então é melhor exercitá-la como tem feito alguns idosos de Betim. Costurar e ver um pouco de televisão estão entre os passatempos de Dona Conceição, mas ela enfrenta um probleminha. Dos 2 anos pra cá, não tô vendo que não tô fazendo nada direito, sabe? Tô ficando muito ruim mesmo, muito esquecida. Tudo que eu ponho no lugar eu não acho aquilo mais. Quando passa muito tempo eu vou encontrar outra vez. Carinhosamente amparada pela cuidadora, os pequenos passos aos poucos alcançam grandes distâncias. É hora da oficina da memória e Dona Conceição não quer perder a atividade. O projeto foi idealizado por essas duas professoras, que contam que muitos idosos, com o passar dos anos, perdem o interesse pela própria história. O objetivo principal do projeto é o resgate da autoestima dos idosos, né? Porque a gente sabe que à medida que eles lembram, que eles se lembram e que eles compartilham essas experiências, eles voltam a se sentir sujeitos à própria história. Há quem diga que a memória é como um músculo, que cresce sempre que exercitado, e especialistas confirmam que ela funciona cada vez melhor se for mesmo treinada. Desenvolver esses testes que a gente faz de palavra cruzada, outros testes que vão desenvolvendo essa memória, isso é importante para preservar. Vão criando circuitos que serão usados mais adiante. Independente da idade, o esquecimento está presente no dia a dia da maioria das pessoas. O médico explica que, nesse caso, é um lapso de memória, uma falha causada pela desatenção pessoal. Na maior parte das vezes, transtorno de ansiedade, quadros depressivos que vão resultar em déficit de atenção e que posteriormente repercute na memória, onde a pessoa tenta recordar os eventos e, por não estar prestando atenção na situação no momento, depois ele não consegue se lembrar. E você que anda com a memória ruim, não pode perder a nossa entrevista de estúdio. O recordista latino-americano de memória e autor de vários livros sobre o assunto, Alberto Delízola, esteve em nosso estúdio e, além de mostrar o poder da sua super memória, deu dicas importantes para mantermos o bom funcionamento do nosso cérebro. Confira! Alberto Delízola, então é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Betim é Mais. O prazer é meu e eu agradeço o convite. Bom, aproveitando a reportagem que a gente acabou de conferir, da Renata Amorim, a respeito da memória na terceira idade. Você é o recordista latino-americano da memória, trabalha com o tema e no próximo ano vai inclusive fazer um mestrado a respeito da memória para a terceira idade. Como que isso funciona? Realmente existe alguma especificidade? Ela se perde ao longo dos anos? Existe alguma forma de recuperar? Na terceira idade, apesar de realmente ter um pequeno declínio cognitivo e principalmente no que tange a memória episódica, aquela memória de se lembrar de fatos e acontecimentos, o que realmente acontece uma pequena queda, existe uma queda bem maior na chamada autoeficácia dos idosos. O idoso, simplesmente por ser idoso, ele simplesmente não tenta. Então ele deixa de aprender a fazer pintura, porque ele sempre sonhou em aprender, ele deixa de aprender a dança de salão e ele deixa de tentar guardar a lista do supermercado simplesmente porque ele acha que ele não é capaz mais. Então essa é a primeira questão que a gente trabalha com reabilitação, é a questão da autoeficácia. É a questão da crença mesmo, o que você é capaz de fazer. E é claro que quando trabalha com reabilitação tem a segunda parte, que é a questão de recuperar o dano, recuperar os problemas que a idade podem vir a trazer. Então, todo esse trabalho em grupo, toda essa proposta que a gente acabou de acompanhar na reportagem, são importantes para ajudar nessa questão mesmo da pessoa idosa ter essa atenção com a memória, saber que ela é capaz e se exercitar a lembrar das coisas. É uma questão de exercício, é uma questão de... Existem dicas gerais em relação à memória? A primeira dica geral tem a ver com a curva do esquecimento. Essa curva do esquecimento, ela diz o seguinte, que as pessoas tendem a esquecer cerca de 70% até mesmo 80% do que elas aprendem nas próximas 24 horas. E isso é uma coisa assustadora, porque imagina, as crianças estão em escola, os adolescentes, os universitários, e muitas vezes eles deixam para estudar só no final de semana. Aí o que acontece? Ele perde a aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí chega no sábado, ele não é capaz mais de relembrar da aula. Então tem que estudar tudo de novo, como se fosse do zero. E o interessante é que se a gente vai pensar, por exemplo, em escolas públicas, ou até mesmo particulares, os próprios professores não sabem disso.
Então, por exemplo, se você, por um acaso, o simples fato, por exemplo, do professor conhecer isso e toda a aula retomar rapidamente o que foi dado na aula anterior, faz não ter acontecido essa perda. Mas, bom, se o professor não faz, o que eu posso fazer sozinho? O simples fato de você gastar 10 minutos por dia de revisão para cada hora nova, cada hora de informações novas, resolve o seu problema. Agora, Alberto, você, como eu já mencionei, tem esse título de recordista latino-americano e desenvolve algumas atividades, alguns testes, né? Tem algumas formas de se comprovar essa questão da memória. A gente está aqui com 2 possibilidades, dentre as várias, que você participa dessas competições e apresenta. Você tinha me falado que tem memorizado o calendário do ano de 1753 a 2099 e também consegue memorizar as páginas das revistas de uma forma que, se eu te perguntar agora que é o que vai acontecer, a gente está aqui com um computador que tem também acesso a esses calendários dos mais diversos anos e a própria revista. E aí a gente queria mostrar para as pessoas como todas essas técnicas que você está falando pode vir a transformar qualquer pessoa nessa recordista, né? Nessa questão de ter a memória funcionando, ajudando no dia a dia, até porque nem sempre foi assim na sua vida, não é isso? Pois é, eu não tinha a memória brilhante que eu costumo ter hoje, e era principalmente uma questão chamada hábito. Tem outra dica, né, que passa por todos os contextos de memorização, é a questão do hábito. Se você, por exemplo, esquece a chave do carro sempre, é porque provavelmente você não tem um lugar para guardá-la. Se você tiver, por exemplo, o hábito de guardar sempre a chave em cima da mesa, junto com a carteira, você não vai esquecer. Agora, é óbvio que para certas atividades específicas, como guardar um baralho, guardar números, guardar um calendário, são estratégias específicas para esses contextos. Mas é importante a gente lembrar que o legal dessas demonstrações é que quando você vê uma pessoa fazendo coisas, uma pessoa igual a você fazendo coisas, às vezes você julgava impossível, talvez não seja tão difícil assim guardar onde estava a chave do carro. Então vamos lá para esse primeiro Vamos. Bom, como eu disse, a gente tem aqui o computador com um calendário que eu vou mudar aqui as datas dentro desse período que você tem memorizado para a gente conferir. O que está aqui na minha tela agora, vamos mudar então o ano. Qual ano? Para a gente ter uma garantia. 1878. O mês é janeiro. Pessoalmente, 1878. 1878, certo. E o dia 17 de janeiro de 1878... Quinta-feira. Uma quinta-feira. Não conseguindo terminar nem a frase. Bom, para a gente então mudar o ano completamente, vamos pôr o ano de 2090, então. Para o mês de março. Vamos para o dia 24 de março de 2090. Sexta-feira, como indica aqui no calendário. O mesmo acontece com a revista, não é isso? Se a gente abrir uma página aqui, você se preparou por um tempo e tem essa revista Isso, você pode perguntar qualquer número de 1 a 70, aí você acha a página. Vamos lá para a página... Vamos ver uma que tem alguma notícia, né? É melhor você falar o número antes, porque aí não mostra que eu tá abrindo, entendeu? Ok. Vamos então no número 30. Bom. Número 30 é uma reportagem que, na verdade, começou na página 26, sobre as chamadas aparições, as supostas aparições de entidades e deuses, enfim, em santos. Mas aí na página 30, você tem a informação de que se enxerga também a questão não apenas imagens, mas também como rosto de pessoa, como tem um rosto de pessoa supostamente em Marte, tem uma árvore mostrando também um rosto humano, e tem até mesmo uma tartaruga que supostamente tem a cara do capeta. Enfim, eu não consegui enxergar a cara do capeta aí, sabe? Eu olhei várias vezes e não consegui ver, então, enfim. Então a reportagem é sobre isso. Bom, tá aqui realmente a reportagem. Realmente começa na página 26. E, Alberto, depois de toda essa demonstração e essa conversa, eu acho que para finalizar, tem telefone de contato, você dá palestras, dá aulas a respeito, né?
igual eu falei, memória requer contextos específicos. Então, eu trabalho, na verdade, com treinamentos específicos de memória. E quem te quiser ver, inclusive, mais vídeos nossos, inclusive o vídeo dessa apresentação, se você estiver assistindo na internet, você pode checar no site supermemoria.com.br e lá você tem a parte contato. Aí você pode entrar em contato. Inclusive, a gente está aberto aí para poder ajudar quem estiver precisando de uma memória um pouco melhor. Alberto, eu queria então agradecê-la a sua participação aqui no programa Betinha Mais. Muito obrigada. Eu agradeço vocês. Não vou esquecer de vocês também, hein? Vamos fazer uma pequena pausa. Depois do intervalo, você vai ver como o circo tem mudado a realidade de algumas crianças de Betim. É daqui a pouquinho.